O resultado final que vocês vão ter após esse tutorial é o seguinte: vocês vão poder criar um host, que vai criar uma sessão, meio que uma lobby, onde as pessoas podem se juntar. Claro que o cliente não pode dar start, somente o servidor. Quando o servidor der start, ele vai carregar os dois clientes ao mesmo tempo no mesmo mapa. Se eu entrar com o cliente depois que a partida já está começada, ele vai spawnar no mesmo mapa, sincronizando os players, sincronizando o mapa. Se o meu contador de banana chegar a 5, os players são sincronizados no novo mapa e reposicionados no spawn. E o mapa novo é carregado. Se um cliente entrar numa partida em que o segundo mapa é carregado, não tem problema. Ele vai atualizar e carregar no segundo mapa que foi carregado. E o tutorial de hoje é como trocar de cena. É uma coisa que alguns me pediram no privado do Discord. Tem alguns detalhes que podem fazer você não conseguir trocar de cena corretamente. E aí a gente vai ver esses detalhes, cada um deles, e por que acontecem, e o que você tem que fazer para que não aconteça esse tipo de problema. Então vamos para a lista do mercado das coisas que você precisa para acompanhar esse vídeo do jeito que eu estou fazendo, tá? Eu prefiro que você acompanhe do que pegue o código já pronto. O código já pronto para você tirar dúvidas caso não esteja funcionando, você quer ver por que tem alguma coisa diferente, é o Branch troca de cena. Mas se você quiser acompanhar desde o começo onde eu vou começar, você vai ter que olhar na descrição do vídeo, porque eu não me lembro o nome do Branch, mas eu vou pegar no último vídeo que a gente terminou e vou continuar a partir desse Branch. Então eu tenho que pegar lá porque eu não me lembro. E a gente vai continuar. Eu tô baixando aqui a Unity, deixa eu ver. Eu tô baixando a Unity 2022.3.62 F1. A versão LTS do momento desse vídeo que tô gravando agora. Então se você quiser acompanhar com a minha mesma versão, eu tô usando essa versão 2022. Mas provavelmente se você tiver 2021, 2022 ou até a 6000, que é a nova, vai funcionar provavelmente da mesma forma. Porque o netcode ele funciona da mesma forma para todas as versões. Se tiver algum detalhe, alguma diferença e não estiver funcionando na sua versão, por favor, comente aqui embaixo no vídeo. Dito isso, então temos a versão que está aqui na tela, temos o repository, que está no link da descrição, o branch, que também está no link da descrição. Na verdade, eu posso deixar o link já no branch para você baixar. Então, a ideia por trás da troca de cena no multiplayer é muito simples, assim, como fazer. Basicamente, se você é o servidor, você vai usar o Scene Manager do network para carregar uma cena de forma síncrona no servidor. Pronto, é isso. Beleza. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não fizer da forma correta, a gente pode carregar uma cena que só o servidor entra, ou então a gente pode carregar uma cena que não aparece nos players, que não spawna nos players, ou então a gente pode carregar uma cena que só o servidor spawna. Pode ter vários detalhes aí nesse caso que podem fazer com que a cena não funcione. A gente tem que entender como é que a troca de cena no multiplayer funciona, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter feito é criar uma sessão multiplayer. Então, se você não acompanhar os meus vídeos de multiplayer, volte atrás, porque eu não vou estar explicando tudo de novo. Você vai ter que assistir todos os vídeos. Caso você já tenha essa experiência, já sabe o que é uma sessão, já sabe o que é RPC, já sabe todos os fundamentos do multiplayer que eu ensinei até agora, então, de boa, pode acompanhar esse vídeo. Mas se você não sabe, você pode ficar confuso. Se você não tem, você tem zero experiência de multiplayer, tá começando agora, você pode ficar confuso. Eu posso falar termos que você não conhece, então você pode voltar atrás aí na série e assistir desde o começo. Você pode pular o primeiro vídeo, talvez, provavelmente. Mas a partir do segundo você pode estar assistindo aí todos os vídeos até agora para você acompanhar e não ficar por trás, não ficar sem entender o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos para o vídeo que interessa. Vou parar de falar aqui e vou começar o tutorial. Estou usando agora o branch do RPC para começar, mas eu criei um novo branch a partir desse. Eu só baixei aqui então em Windows Package Manager, baixei esse Food Free Low Poly 3D Models Pack, que você pode estar baixando aí gratuitamente. E também baixei esse JMO Cartoon FX Remaster Free para fazer nossos efeitos especiais. A única coisa que precisa fazer aqui, talvez, para fazer funcionar, porque esse pacote daqui não está no Git. Você vem aqui em Network Manager, aí vai ter Default Network Prefabs, você vai clicar. E nesse prefab aqui da banana, a gente colocou ele como Network Prefab, você vai ter que abrir duas vezes. Se ele não tiver com o... No caso aqui eu tô até com dois modelos, mas enfim. Se não tiver com o modelo, você simplesmente adiciona o modelo 3D aqui, a nossa mesh, tá? E pronto. De resto, tudo certo. A gente der play aqui.
a gente pode ver aqui no host, a gente tem nosso jogador e as bananas que explodem como a gente estava fazendo antes, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou duplicar isso aqui, então eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V para duplicar. Eu vou chamar isso aqui de menu. Digamos que a gente tem um menu que a gente vai clicar para fazer join ou host ou server e depois a gente muda para game, tá? Então aqui no menu eu vou tirar essa explosão, que na verdade não sei porque tá aqui. O terreno a gente não precisa. O Game Manager a gente precisa dele. Então, o Arena Object Launcher eu acho que a gente não precisa. O Network Manager a gente precisa, né? Porque é ele que vai fazer a conexão. Essa GUI, na verdade, é nossa interface para o jogador, a gente pode estar pagando. Esse aqui é a nossa interface para dar Join Host em Server. Então, se a gente for salvar essa cena aqui agora, vamos parar aqui, vamos adicionar ela no Build Settings, porque no multiplayer é bom que isso aqui esteja sempre definido corretamente, senão algumas coisas podem não funcionar corretamente, tá bom? Então eu vou dar play agora. Então a gente tem agora somente um menu. Quando se a gente der host, então, provavelmente vai criar o player, mas não tem nada, né? Então a gente vai ter que mudar a lógica agora para quando clicar em host, ele só vai criar a sessão. E aí vai aparecer outro botão pra gente dar partida na nossa segunda cena, né? Pra gente carregar todo mundo naquela cena. O Game Manager, na verdade, ele não vai existir mais nessa parte de menu. Ele só vai existir no game. Aqui a gente pode criar um Create Empty Hosting. A gente vai colocar esses três aqui dentro de Hosting. Depois a gente pode criar aqui um Start. E a gente vai criar agora, vou copiar esse botão, vou jogar aqui, Join Button, com o texto vai ser Start. Então quando tiver todo mundo dentro da sessão, a gente pode dar Start, então ele vai começar a partida aqui do UI Network Manager. Primeiro eu vou pegar o nosso novo botão de Start, então Start Button. Aqui embaixo no Close Canvas eu vou fazer na verdade o seguinte. Esse Network Canvas, que seria o nosso Canva, né? Ele ser o hosting. Esse GUI Canvas, na verdade, que era o Canvas do jogo, não vai mais existir, porque na verdade ele só existe dentro do jogo. Então esse aqui vai ser na verdade Start Canvas, vamos chamar ele assim. E o Start Canvas vai estar ativo nesse momento. Então aqui na verdade a gente vai pegar o Start e vai jogar em Start Canvas, o Start Button em Start Button. E agora a gente tem nossas variáveis configuradas corretamente. No nosso código então a gente está colocando em True Start Canva. O que a gente precisa fazer aqui agora é que quando a gente clicar em Start Button on Click, a gente vai adicionar um Listener. Então eu vou criar aqui agora, na verdade, eu vou criar um objeto, uma classe, que vai fazer a nossa troca de cenas de forma mais... para facilitar a nossa vida um pouco, porque a gente precisa de algumas coisas para fazer a troca de cena, tá bom? Então eu vou vir aqui, eu vou criar um novo script, C# script. Por enquanto eu vou chamar de menu manager, para a gente fazer a troca de cena do menu para o jogo. Depois a gente pode deixar isso de forma genérica. Vamos chamar de menu manager e eu vou botar aqui network behavior. Eu vou botar aqui serialize field, private string, vai ser scene name. Então vai ser scene name, que vai ser o nome da nossa cena. E no momento que ele for spawnado, então a gente vai fazer no evento de onNetworkSpawn, a gente vai fazer o seguinte: se for o server, então a gente vai pegar o nosso Network Manager, nosso Scene Manager, e vamos colocar um evento no onSceneEvent. Eu vou chamar desse jeito mesmo, só para facilitar. A gente ainda não chamou o Load Scene, mas a gente tem o evento que a gente vai fazer, a gente vai precisar dele para entender se todo mundo carregou, se alguém está carregando ainda. Então, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou ver se quem está aqui agora é o cliente ou o servidor. Isso aqui é somente para a gente facilitar o nosso log, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Depois eu vou fazer um switch no tipo do evento que a gente está olhando agora no momento. E vamos olhar agora o momento de load complete. Uma coisa muito importante. Se a gente é o servidor, a gente precisa armazenar quem é a cena atual. Então aqui a gente precisa fazer private scene current scene. Aqui então a gente vai colocar o use unit engine scene management para a gente ter a cena. Isso aqui a gente precisa para depois a gente conseguir fazer unload nele, tá? Eu vou mudar o nome. Current scene igual scene event scene, pra gente ter a cena carregada, o objeto da cena carregada. Depois então nós temos o unload complete, que a gente só vai botar um log aqui pra gente ver o que tá acontecendo no unload, tá? Por fim,
a gente vai colocar o load event completed e unload event completed. A gente colocar mais logs aqui para ver o que está acontecendo. Eu peguei esse código aqui da documentação da Unity. Se vocês quiserem olhar lá também, está lá. Mas eu vou estar explicando aqui agora em português, porque lá tá tudo em inglês, beleza? Agora a gente precisa fazer a troca de cena. Então a gente vai criar aqui agora, na verdade, um método. Vou chamar de goToGame. Mas a gente podia botar aqui, por exemplo, o goToScene e fazer algo mais genérico. E vou dizer que a minha scene name vai ser igual a game. E aqui eu vou fazer network manager, scene manager, load in, scene name. E aqui a gente pode ter um modo. Tem o single, que vai fechar todas as cenas carregadas e vai carregar essa nova cena. Ou então a gente pode fazer aditivo. Vamos fazer primeiro o single. Ele vai fechar tudo que está aberto e vai abrir a nova cena. Agora vamos voltar ao nosso menu manager. A gente vai adicionar um pequeno detalhe aqui, ok? Então a gente vai criar um método chamado unloadScene. Dentro dele vamos verificar se a gente não é um servidor, não está spawnado, se a cena não é válida ou não está carregada. Nesse caso a gente vai simplesmente retornar porque não te interessa. Se não, a gente vai verificar o status atual. E se já tiver começado, então a gente vai simplesmente mandar printar. Isso é tudo que a gente vai fazer aqui nesse menu manager. Depois a gente vai abrir aqui agora o Game Manager, tá? A gente vai ter que mudar essa lógica de onClientConnectedCallback. Porque antes, quando o cliente se conectava, a gente instantaneamente criava um player. Neste caso, a gente vai ter que fazer um pouco diferente. Porque a gente carrega o menu, a gente cria uma seção dentro do menu e depois a gente carrega os players. A gente spawna os players depois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é comentar esse callback, porque a gente não vai mais precisar. Só que a gente tem que mexer essa lógica de lugar, né? Então vamos criar agora um Scene Manager onLoad Complete. Já já a gente vai colocar ele no lugar dele. Vamos mandar printar o nome da cena. Se o nome da cena não for game, a gente vai retornar. Por que isso? Porque a gente não quer que ele spawne esse player no menu, tá? Depois a gente vai verificar se o player já não foi spawnado, né? A gente pode verificar dessa forma. E eu coloquei um print spawn player e depois a lógica que está aqui embaixo. Aqui embaixo eu botei um network spawn, né? Na hora que ele spawna esse game manager, eu coloquei um if, verificando se ele é o servidor. Se ele é o servidor, a gente vai adicionar esse evento que a gente acabou de criar. Então o que acontece? Somente o servidor e só o servidor pode spawnar os players, tá bom? Os outros players não podem spawnar, porque quando o servidor ele spawna, os outros clientes eles são sincronizados. Aqui a gente vai remover esse findObject, porque a gente vai agora colocar uma checagem para ver se esse objeto existe, para não ficar dando erro, né? Não sei se vocês notaram, mas nos outros tutoriais esse aqui fica dando erro toda hora, porque ele não estava achando esse objeto. Então a gente coloca assim. Esse aqui não é performante do jeito que está, mas para frente a gente pode tentar resolver esse problema também. Por fim, no método de onDestroy, a gente pode estar colocando aqui para ele tirar o evento de onLoadComplete. Assim a gente tem o código limpo. Esse aqui a gente pode estar apagando, não precisa mais. Esse aqui também não precisamos mais, eu deixei só para vocês perceberem a diferença do código antigo para o código novo. E agora a gente vai testar isso aqui, ok? Então dentro da Unity, para testar, a gente precisa lembrar que todas as cenas têm que estar obrigatoriamente aqui no Build Settings. Se a cena não tiver, provavelmente não vai funcionar, tá? Então lembre sempre de colocar o menu e o game e todas as cenas que você for carregar no network dentro do Build Settings. Ah, mas eu só vou testar na Unity localmente, não importa. Você tem que colocar aqui no Scenes in Build, senão não vai funcionar, ok? Na cena game tem a mesma cena de antes, só que eu desativei o Canvas, a gente pode estar tirando depois. Eu deixei o GUI ativado, tá? Que antes estava desativado, a gente ativava ele assim que a gente dava rosto, mas agora é diferente. A gente tem a nossa câmera, como antes. O UI Network eu desativei, porque agora nessa cena de game não tem mais. A luz ficou. O Network Manager a gente pode estar desativando, porque ele tem um Don't Destroy onLoad. Então quando a gente for carregar a próxima cena, ele não vai ser destruído. Então a gente não precisa dele. O Arena Object Launcher também a gente precisa para jogar as bananas, né? O Game Manager a gente precisa, pronto. O menu também tem um Game Manager porque ele também tem um Don't Destroy Onload. Na verdade a gente precisa dele aqui também. Então ele já vai vir para cá. Só que como dentro dele tem
uma checagem que vê se já existe um Game Manager, ele se autodestrói. Então não tem problema a gente deixar ele aqui. O terreno pra gente ter algum lugar pra gente andar, o Event System pra gente poder clicar na tela. E essa explosão que tava aqui, tava também no menu, não sei porquê, mas eu acabei tirando. No menu a gente tem o Canva com o Hosting, o Start, que a gente acabou de criar. A gente tem a Main Camera, a gente tem o UI Network Manager. O nosso Network Manager ativado, muito importante, senão nada funciona, tá? Ele tá configurado do jeito que estava antes, não mexi nisso. O Event System, o Menu Manager, pra gente fazer a troca, e o Game Manager, tá bom? O Menu Manager eu coloquei o script do Menu Manager que a gente criou. E o Game Manager é o Game Manager de antes, eu não toquei nele, senão as mudanças que a gente fez aqui agora. Feito isso, dito isso, vamos testar. Vou dar play. Aqui a gente pode clicar em host, pra gente estar hosteando a partida. E aqui ele já criou uma sessão, ele já criou um multiplayer. Se eu entrar com outro jogador, join aqui, né? Ele já está setado para uma IP local. Ele vai entrar na mesma sessão. Ele ainda não criou, né, digamos, o jogo. Quando o servidor clicar em start, ele vai spawnar os dois jogadores. Obviamente agora os dois estão na mesma posição, mas ele vai spawnar os dois jogadores. Você pode estar vendo aqui que ele está atualizando a posição, ele está atualizando. Ele tá criando as bananas para os dois clientes, tá vendo? Estão explodindo para os dois clientes. Tá tudo funcionando do jeito que deveria estar funcionando. E eles trocaram de cena, tá? Agora vamos trocar de cena novamente. Então eles estão aqui agora nessa cena game. Vamos fazer agora de um jeito que eles possam trocar de cena várias vezes, né? Digamos que você tá um jogo tipo, não sei, It Takes Two, que você tem dois jogadores e toda hora troca de cena, né? Toda hora tem um mapa diferente, então vocês vão carregando. Algumas coisas podem ficar ruins de ficar carregando. A GUI, por exemplo, ela não precisa ser apagada, porque ela é algo que em todas as cenas você vai ter a mesma GUI. A câmera, talvez, o Arena Object Launcher, o Game Manager. Então a gente pode estar criando agora uma cena intermediária. É uma cena que a gente vai carregar de forma aditiva, não de forma singular. Vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Pronto, vai ter duas cenas carregadas ao mesmo tempo. Então são aquelas coisas que sempre ficam. Seria meio que um Don't Destroy Unload. Só que um Don't Destroy Unload que funciona somente quando o jogo está rodando. Quando a gente estiver trocando de cena nos jogos, a gente vai fazer de forma aditiva e tirar as cenas que a gente não quer mais, tá? A gente pode fazer isso com cenas intermediárias, mais ainda, no sentido de que a gente pode criar uma cena de loading, onde ela vai mostrar que está carregando as cenas e ao mesmo tempo descarregando outra cena. Então, eu vou criar aqui uma cena que eu vou chamar ela de, vamos ver, cena, vou chamar de mapa 01, tá? Map 01. Então, nessa cena vai ter somente um mapa. Então, vamos colocar algumas coisas, alguns objetos, que vão fazer com que ela fique diferente do mapa inicial. Então pronto, fiz uma cena muito bestinha aqui, né? Tem poucas coisas, tem umas colunas, tem uma bola gigante no meio e essa escultura aqui diferente, tá? Então esse vai ser o nosso mapa 01, tá? Eu vou salvar, eu vou duplicar ele, então eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, dupliquei ele, vou chamar de mapa 2, vou abrir ele e vou dar uma modificada só pra gente ver que tá mudando alguma coisa, tá? Então, em vez da esfera, eu vou jogar aqui um quadrado gigante. E temos a cena mapa 01 que tem essa bola no meio. São um pouco diferentes, né? Dá pra ver, dá pra notar a diferença. Então eu vou voltar aqui no spawn, eu vou jogar o spawn point aqui. Vou abrir minha outra cena, que é o mapa 1, salvar essa. E spawn script spawn point. Beleza. Os dois agora estão com o script spawn point, então vai ser fácil agora de eu achar quem é o meu spawn point. Agora vamos fazer a lógica de que quando o jogo começa, ele vai carregar o mapa 1. E depois vamos carregar o mapa 2 de acordo com algumas condições que a gente vai ver mais pra frente, tá? A gente disse que o mapa vai aparecer somente nas cenas de mapa e no game somente as coisas do jogo em si. Então vamos tirar essa explosão, vamos tirar esse terreno, UI Network, o Canva e podemos tirar a luz também, porque a luz vai depender da cena, né? A cena vai ter sua própria luz. Então temos o nosso GUI, a nossa main camera, a nossa Arena Object Launcher e o Game Manager. O resultado que a gente quer é fazer isso aqui. Bom, a gente tem as duas cenas carregadas. A gente tem o game funcionando com a câmera, com o jogador eventualmente, e o mapa aqui funcionando, tá? Então, galera, presta muita atenção nesse momento do vídeo, por muitos probleminhas a serem resolvidos. Eu tive que dar uma resetada nele e vou tá refazendo ele do zero. Então eu quero que vocês deixem um código dessa maneira aqui pra gente começar. Temos nossas variáveis de antes, então player profile, banana counter, instância, o nosso método awake, o nosso onNetworkSpawn com o nosso banana counter e o nosso método addBanana. Então a gente vai estar adicionando aqui agora nosso código
funcionar a troca de cena de forma correta, ok? Depois a gente vai fazer outras coisas na Unity também, então presta bastante atenção, porque isso vai resolver muitos problemas que podem acontecer com você também. Primeira coisa, vamos fazer com que se o valor da banana for igual a 5 e o mapa atual, que a gente vai criar já já, é válido, então a gente vai descarregar esse mapa. Quando for descarregar, a gente vai fazer lógica para ele carregar o próximo mapa. Então vamos criar o nosso current map, assim ele para de dar erro aqui embaixo. E eu vou criar aqui eu vou criar também um array de maps, vai ser os nossos mapas. Então eu vou criar aqui no awake, mapa 01, mapa 02, que vão ser os mapas carregáveis. Depois eu vou criar um método somente para spawnar o player, e vai ser um método delayed. Vocês vão entender por quê. Então, vou colocar aqui o nosso método normal de spawnar um player. A única diferença é que eu vou adicionar uma linha para mudar a posição e rotação do player. De resto, usando obviamente o point spawn. De resto, a mesma coisa, instância de um player e depois spawn do player na network. Depois eu vou esperar 10 frames para dar um pouquinho de tempo para a Unity raciocinar um pouquinho sobre a física, colliders, tá? Todas essas coisas. Então, vou esperar só um pouquinho para a Unity inicializar tudo corretamente. Isso pode evitar que rigid body ou coisas que tenham física não aconteçam porque ainda não está inicializado corretamente. Depois eu vou chamar um RPC, porque o nosso Character Controller vai estar desativado no começo, a gente vai ativar ele depois. Se você não fizer isso, você pode ter um resultado estranho de que o player simplesmente ele sai e voa para o espaço quando ele é spawnado. Fazendo isso, você desativa o Character Controller, dá tempo dele inicializar corretamente e depois você ativa ele. Isso foi o que funcionou para mim. É o que achei na internet também. É um bug que acontece, como a gente não pode mexer no Character Controller. A ideia é ou refazer do zero e você tem total controle do código, ou então essa é a solução que eu achei para esse problema do jogador que sai voando fora do mapa. Então dentro desse RPC, lembre que tem que chamar RPC no final. Vai ser um RPC que vai enviar para todo mundo, porque todos os Character Controllers vão começar como desativados. Então a gente precisa ativar seja o nosso controle, ou seja, o cliente que está tentando ser spawnado, como os clientes das outras pessoas, os controles das outras pessoas que estão conectadas com você. Então vou pegar todos os Character Controller e vou mandar ele ativar. Aqui no Network Spawn, se ele é o servidor, a gente vai adicionar onSceneEvent e vai adicionar esse evento aqui, SceneManager SceneEvent, ok? A gente vai criar ele já já. Aqui no Destroy, também a gente vai tirar esse evento aqui, dessa maneira aqui. Então vamos criar esse SceneManager onSceneEvent. Vamos fazer um switch no tipo de evento que a gente recebeu. Se o evento tipo loadComplete, a gente vai chamar um método loadComplete que já a gente vai criar. Se for loadEventCompleted, a gente vai chamar loadEventCompleted. Se não, unloadEventCompleted, unloadComplete. Já a gente vai criar esses três métodos. Qual a diferença entre eles? O loadComplete, ele roda quando um cliente carregou a sua própria cena. O loadEventComplete roda quando todos os clientes carregaram a própria cena. O unloadEventComplete, quando todos os clientes descarregaram a própria cena, e o unloadComplete é quando o cliente específico descarregou a sua cena. Então o event sempre se refere a todos os clientes. No unloadComplete, então a gente vai verificar se ele é um mapa 01. Então nesse caso, a gente vai carregar o mapa 02, porque a gente está descarregando o mapa 01 e carregando o mapa 02. A gente poderia pegar a ideia do Maps para ele fazer uma iteração entre os mapas e carregar o próximo depois dele e descarregar sempre o anterior. Podia ter uma lógica parecida. Se a gente é servidor, a gente vai colocar o current map como default, porque a gente está descarregando o mapa. Então a gente tem que limpar esse current map. Como ele é um struct, ele não é nullable, a gente faz assim. Dessa forma ele não é um mapa válido. Se a gente botar isValid, vai dar falso. Depois no loadEventCompleted, ou seja, todos os clientes carregaram o mapa, a gente vai verificar se ele está na cena game. Se ele tiver, a gente vai carregar o primeiro mapa, que é o mapa 01. Nesse caso, podia ser uma lobby, podia ser um mapa de espera. Então, no evento loadComplete, que é para cada cliente específico, vai verificar se o cliente é o servidor. Se nesse caso é verdade, o current map a gente vai salvar a instância para depois a gente conseguir fazer o unload mais para frente. Se a cena atual, na verdade, está contida entre os meus mapas, ou seja, ela faz parte de um dos mapas que está aqui, e o meu player não está instanciado, então eu vou começar uma coroutine para a gente fazer o delayed player spawn passando no client ID. Lembra que a gente precisava esperar alguns frames? Aqui, 10 frames.
É exatamente por isso que a gente faz um start coroutine, porque esse aqui é uma coroutine, então a gente tem que esperar um tempinho aí pra gente conseguir rodar ela. Se a gente está no mapa 02, eu fiz aqui uma lógica que ele reseta a posição do jogador para um novo spawn. Esse aqui dá para melhorar também, mas por enquanto eu fiz assim simplificado. Ele simplesmente meio que reseta a posição no novo spawn que ele achar. O código que está no GitHub pode estar um pouquinho diferente, tá? Porque eu criei esse log aqui para facilitar e identificar alguns problemas. A taxa de log no meio do código vai ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo, tá bom? Mas a ideia é a mesma. Aqui no Network Spawn tinha um isOwner, eu removi ele porque aquele código estava errado. Mas esse código aqui é funcionante e a lógica é essa. No Spawn Point, eu criei um array de points e um count. Aqui a gente vai criar vários pontos de spawn diferentes, ok? Então no getPoint, se meus points for igual a 0, então vai retornar nulo, porque isso não deveria acontecer. Senão eu vou incrementar o meu count e passar a próxima posição. É uma lógica muito simples. E aqui no Drawgizmo eu vou printar na tela, né, na Unity, uma esfera verde mostrando o spawn point. Então se vocês estiverem com alguma dificuldade, podem me escrever no Discord ou pegar o GitHub e vocês podem estar olhando o código para ver o que tem diferente, tá bom? Eu sei que é uma lógica um pouco mais complexa, mas com calma vocês conseguem fazer isso. Vamos testar agora o jogo? Uma coisa que vocês precisam fazer aqui é dentro da Unity, tá bom? Primeiro de tudo, abre o mapa 01 e o mapa 02, que tinha um Event System aqui, igual esse aqui, ó. Event System. Tava assim. Apaguem ele, porque senão vai ficar dando erro. Outra coisa, se vocês perceberem, quando vocês dão play, o host, ele fica, principalmente na Unity, ele fica sem a luz. Isso acontece porque tem um bug na Unity, nessa versão principalmente, não sei se na 6.000 foi resolvido, que ele meio que faz um mix da luz mesmo se não existe luz. Então o que vocês precisam fazer é o seguinte, na cena game, vocês têm que vir aqui e fazer Generate Lightning, pronto. Aí vocês forem vir aqui em Baked Light, vai ter Lightning Data, só que como não tem nada, é uma luz vazia, digamos assim, quando ele for adicionar outra cena, ele não vai impactar tanto e vai funcionar certinho com a luz nova, tá bom? Então aqui, por exemplo, no mapa 01, eu mudei um pouco a luz, eu criei aqui um light map, mudei no environment, eu botei para gradient, fiz um gradiente, coloquei o real-time shadow color com um amarelinho. Outra coisa aqui eu criei um spawn manager, que tem o spawn point com os nossos 2 pontos. No mapa 02 é a mesma coisa, só que é o mesmo spawn point. Dito isso, vamos ver em File, Build Settings, Build. Então, dei play aqui, o meu cliente também está aberto. Eu vou fazer aqui o host e aqui o join. Vou dar start. Então, os meus 2 jogadores estão aqui com a física funcionando. Os 2 foram spawnados, ninguém foi arrebatado, digamos assim, né? Foi jogado para o espaço. Se a gente fizer agora, fechar esse cliente e tentar fazer um join late, se a gente fechar o cliente e tentar abrir outro cliente e fazer um join late game, ou seja, um jogador que está entrando no meio da partida, a gente vê que ele entra com sucesso, sem nenhum problema. Ninguém sai pelo mapa e tudo funciona. Uma coisa que vocês podem estar querendo fazer, no caso de Join Late Game, é quando tem algum tipo de validação que vocês precisam fazer antes do cara poder entrar. Por exemplo, se for um jogo em que você não pode entrar no meio da partida porque já está em andamento, você pode fazer um modo em que o jogador fique no modo espectador e espere a partida terminar e no próximo round ele entra. Você pode fazer esse tipo de checagem também. Se quiserem, eu posso estar trazendo isso no próximo vídeo. Eu vou abrir aqui a Unity rapidinho só para vocês entenderem certinho o que é que realmente faz funcionar a troca de cena. Então, o que faz funcionar é o seguinte, resumidamente. Você precisa ser o servidor e somente o servidor pode carregar a cena. A gente vai colocar um evento de onSceneEvent. Por que isso? Porque o nosso Menu Manager, quando clicar em Start, ele vai carregar a cena Game de forma single. Ou seja, só o game vai fechar todo o resto. Uma vez que o game estiver aberto, esse evento vai ser chamado. Dependendo do que acontecer, vai fazer alguma ação. Como a gente está carregando a cena game, o primeiro evento que vai rodar é o Load Complete ou Load Event Complete. No caso do Load Complete, isso aqui vai rodar para cada cliente. Se não for o servidor, a gente vai salvar essa referência para a gente fazer o descarregamento depois. Por que não pode ser num Load Event Completed? Porque a gente precisa da referência da cena do servidor, não da cena dos outros clientes. E aqui a gente não sabe muito bem com quem a gente está lidando. Aqui a gente tem certeza que é a cena do cliente do servidor. Aqui a gente vai spawnar o player e tal. Vamos vir para cá para o Load Event Completed. Se a gente está carregando o jogo, o game, então a gente vai carregar agora o mapa 01 de forma additive. Ou seja, ele vai carregar em cima do game. Isso traz algumas complicações, como vocês podem ter visto. Alguns problemas que a gente resolveu.
esse design de arquitetura que é muito utilizado no multiplayer, porque facilita bastante. Você tem a cena game, que tem as coisas principais do jogo, e você tem os mapas que são carregados assim que precisa, assim que for necessário, e descarregados quando não necessário, assim você poupa um pouco de memória, um pouco de processamento. Então essa parte de host e carregamento, tá bom? Quando a gente clica 5 vezes para spawnar 5 bananas, ele vai fazer o quê? Ele vai descarregar o mapa 01 aqui e ele vai carregar o mapa 02. Como vocês podem ver aqui, ele carregou o game, o mapa 01 ao mesmo tempo. Agora, se eu clicar de novo aqui e spawnar uma banana, ele descarregou o mapa 01 e carregou o mapa 02. Então, meu jogador está aqui. Se eu entrar com outro jogador, ele também vai estar no mapa 02. É sincronizado automaticamente. Você não precisa fazer mais nada. A maioria das coisas são sincronizadas de maneira automática. Claro que você pode colocar a validação, como eu falei antes. Então essa parte de unload fica aqui. Quando o counter banana é igual a 5, a gente vai fazer um unload do nosso current map e vai chamar esse evento de novo, no evento unload event completed. Quando todos os clientes vão ter terminado de descarregar aquele mapa. Quando todos terminarem de descarregar aquele mapa, eu vou checar se o mapa descarregado é o mapa 01. Se é, eu vou carregar o mapa 02 de forma aditiva. Se é o servidor cliente, então eu vou resetar o meu mapa. Uma vez carregado o mapa 02, ele vai chamar de novo o loader complete e o load event completed e vai fazer uma lógica diferente. Nesse caso, essa parte aqui. No caso que o jogador não esteja spawnado, então ele vai rodar esse código e spawnar o player novamente. Então essa lógica completa do troca de cena, novamente se não ficou claro, tem um Discord, ou então comentem aqui embaixo. E é isso, a gente se vê no próximo capítulo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha conseguido fazer, eu espero que tenha dado tudo certo. Caso contrário, comente aqui embaixo, ou então entre na comunidade do Discord, onde a gente pode estar falando essa dúvida, tá bom? Você pode estar escrevendo também no privado, mas eu prefiro que você escreve na comunidade, porque aí outras pessoas podem te ajudar, ou então a gente pode tirar a dúvida de mais pessoas ao mesmo tempo. Pode ser que mais pessoas tenham essa dúvida e ela ache a dúvida dela, a resposta para a dúvida dela no chat. Eu posso estar até criando threads ou chats específicos para cada dúvida, né? Eu posso estar criando outras coisas dentro do Discord para a gente criar realmente uma comunidade sobre Unity, sobre multiplayer, totalmente brasileira, totalmente BR, onde as pessoas podem se ajudar. E esse é meu objetivo com o Discord, tá? Eu não quero que seja um Discord somente do Rick Code, mas um Discord para toda a comunidade BR que quer aprender Unity, especificamente sobre multiplayer, tá? Eu foco bastante no multiplayer, que é o que eu gosto mais de fazer na Unity, mas nada impede de você estar fazendo outras coisas também dentro desse Discord. É isso, se inscreva no canal, dá aquele like, entra na comunidade e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!